KFC, então, relação Então, fato começando o envolvendo- termo complementar 18. Não, quer falar umas perguntas dessas? Não. Então vamos lá, eu pergunto. Vamos deixar ele falar Em livremente. relação ao Isso, a gente fato. completa depois. Espera aí. Jaraguá. O que eles estão perguntando aqui? É da Jaraguá para envolvendo a Reneste. Um pagamento para o deputado Arthur de Lira. O senhor sabe disso? Que esse caso não é meu. Tá, vamos fazer o seguinte. O senhor pode nos contar então sobre um episódio referente a uma propina da Queiroz Galvão para a KFC Hidrosemeadura? Então é aqui mesmo. Você Sim. está comentando. Logo no começo, o final de 2011, o começo de 2012, Se você quiser, um vídeo de o Nelson Meuri perdeu a liderança para o Arthur de Lira e o Partido Progressista passou a ter um outro comando, ser comandado por uma outra turma. eu cheguei. Começo novamente. E aí, o declarante parece que no final de 2011. No final de 2011, se eu não me engano, começo de 2012, Nelson Meuri e a turma que liderava o Partido Progressista perdeu o comando para o Arthur de Lira, que passou a ser líder, para o Aguinaldo Ribeiro, para o Ciro Nogueira e para o Lúcio da Fonte, que passou a ser os comandantes do partido. E eles exigiram do Paulo Alberto Costa que eu não fosse mais o operador do partido frente à Petrobras, por conta do meu relacionamento muito profundo com os antigos líderes. O Paulo Roberto, para não introduzir mais um estranho nesse assunto, apresentou o Henry, que era colega dele já de muitos anos, para que fizesse essa operação para os novos dirigentes do partido. Esse aí, depois você fala o Henry Roy. Henry Roy. Contrapartida, as empresas já estavam mais acostumadas a falar comigo e a fazer as tratativas comigo. Então, diante das dificuldades do Henry, eu passei a fazer esse trabalho para o Henry. Então o Henry me demandava e eu executava. E uma dessas demandas foi referente a um recebimento que ele tinha para fazer da Queiroz Galvão, fruto de um saldo que tinha para receber ainda da empresa, perante os contratos dela na diretoria de abastecimento da Petrobras, e eu indiquei que ele utilizasse um contrato antigo que tinha um espaço da KFC, que já trabalhava para a construtora Queiroz Galvão, em alguma obra. Demandava, uma dessas demandas que referia valores da Queiroz Galvão, é isso? Sim. Aí você indicou que usasse um contrato antigo. Isso. Da KFC, que tinha um espaço aí para que pudesse ser feita essa receita. E assim foi feito. Essa empresa era comandada pelo Leonardo Meirelles. O Henry Roy levou os dados da empresa para a diretoria da Queiroz identificou um contrato lá que podia se fazer uma extensão. Foi feito esse contrato no valor de 1.600.000 e pouco. A Queiroz Galvão pagou. O Leonardo Meirelles me repassou isso, deduzido dos 20% que ele me cobrou. E eu repassei isso ao Henry, que
naturalmente repassou isso aos novos líderes do partido, que foi Dudu da Fonte, Arthur de Lira, Ciro Nogueira, Aguinaldo Ribeiro. Tá conseguindo? E a parte do Paulo Roberto Costa também. Você deduziu a parte do Roberto Costa sua. Também, as coisas. Deduzi a minha parte e a parte do Genu. A parte do Paulo Roberto Costa também foi para o Henry, o Henry o repassou, se eu não me engano. Isso se referia a que isso foi levado a diretores da Queiroz Galvão. Isso, quem eram os diretores da Queiroz Galvão que escolheram esse contrato? Eu acredito que o Henry deva ter levado isso para o Ildefonso ou um outro diretor, até porque o Otto já não estava mais na Queiroz Galvão construtora, estava numa outra área. Então, mas eu, se não me engano, o Ildefonso ainda estava na Queiroz Galvão como presidente. Aí o Henry Royal pode explicar melhor com qual dos diretores ele tratou isso. Eu simplesmente passei os dados da empresa, da KFC, hidrossemeadura, e também disse a ele, olha, a KFC já trabalha para a Queiroz Galvão, tem um contrato com a Queiroz Galvão numa das obras dela de infraestrutura e pode ser utilizado desse contrato. E assim foi feito. Isso tem a ver com aquele que a gente estava falando dos 32 milhões? Na verdade era 37 milhões, 10 milhões foi passado para que a CPI não acontecesse, 7 milhões e meio foi passado em doações oficiais, e aí o restante dos valores não era eu que cuidava. Tá, então você... Muito depois, lá na frente, Esse valor tinha a ver com os o Henry Royal fez Queiroz esse Galvão. recebimento de Oi? 1.600.000. Tá, da Queiroz Galvão mencionado anteriormente, né? Referente, né? Da Queiroz Galvão referente a Comperge e Rineste. Rineste Comperge. Comperge e Rineste. O declarante diz que sim. Que esclarece, né, que desse valor, Até onde eu sei, 10 milhões foi repassado para que a CPI não acontecesse. Tá. 7 milhões e meio foi feito em doações oficiais. isso que a gente já esclareceu, né? 1 milhão e 600 foi pago, 1 milhão e 600 e pouco, através do Henry Royal, no contrato da KFC e do Esse valor Semeadura. 10 milhões. 10 milhões para a CPI da Petrobras. Foram utilizados, né? 7,5 para evitar a CPI da Petrobras. 7,5 doações oficiais. Não, 10 para a CPI, 7,5 doações oficiais. Isso. 1,6 foi essa que o senhor falou. Foi essa daí do Semeadura. E a diferença, eu não sei. Quem pode explicar isso é o Paulo Roberto Costa e o Fernando Soares, que era quem tratava diretamente com o Ildefonso. Paulo Roberto Costa e Fernando Soares. O Fernando Soares. Como ficou? Então, assim, 10 milhões para Ok. evitar, 7,5 por doações oficiais. 1,6 para... Então, assim, 10 milhões CPI, 7,5 doações oficiais, conforme já esclarecido em outro termo. Sim. 1,6 do Henry Howard. Rapidinho. Conforme esclarecido, outro texto. Bota para ditos oficiais. O que é? Tá no código desse milhões. Muito fácil escrever. Ok. E 1,6 desse caso aí, né? Do Certo. Henry Howard. Já Tá, foi isso dá como
E o pro Henry Hauer, né? Por esse Isso. tratado nesse termo. O restante foi não passou pelo depoente, né? Pelo declarante, né? É isso, Roberto? O restante, o valor restante O não. restante não passou por mim. Quem pode prestar maior Quem pode declaração? prestar maior esclarecimento é o próprio Dr. Paulo Roberto E o Fernando Baiano. e o Fernando Soares. Não, são 37 milhões, não é isso? São 37,5. 37 milhões. Alguém falou dos 32. Ele está falando 37 milhões, alguém 37. E o valor restante desses 37 milhões e meio não passou pelo... Não. Quem pode esclarecer por que isso foram eles, Roberto? Porque na verdade o Paulo Roberto Costa, no primeiro momento, elegeu o Fernando Soares que tratasse com a empresa Queiroz Galvão e o presidente dela, então Ildefonso. isso foi antes da CPI? Antes. Ah, tá. Isso foi antes, então. Antes. Que o Esse valor valor de restante- 1,6 milhões foi antes da Não. Foi muito depois. Foi quando o novo... Tá o bom. novo Então tem ordem, Foi- que assim, Tá. então assim, ó, tá, 10 milhões foi para evitar a CPI, 7 milhões de doações oficiais, conforme em outro termo, 1,6 para que o valor restante não passou pelo depoente, pois foi antes, pois foi anterior, Foi pago anteriormente? foi pago anteriormente a atuação do declarante como operador. Foi isso? É assim. No primeiro momento, através do José Janeiro, eu fui alencado a receber da Queiroz. Quando o José Janeiro já adoeceu, então eu fui cobrar aquele. Aí houve aquela discussão minha com o Otto, e o Otto dizendo, olha, tem um outro Isso foi por volta do ano 2010. por volta do ano 2010. Foi no ano 2010. Ano 2010. Já era Foi época no de ano campanha. 2010. Tá. Eu não lembro se o seu José já havia morrido ou se estava adoentado. Estava no hospital ou qualquer coisa assim. Isso foi em 2010, ok. Conversa com o Otto. Tá? Aí o Otto falou, olha, tem algum boi na linha aí. Por quê? Porque quem está conversando aqui com o Ildefonso é o Fernando Soares, indicado pelo Dr. Paulo Roberto. Quando eu fui conversar com o Dr. Paulo Roberto, o Dr. Paulo Roberto ficou todo desconcertado. E aí falou, não, fica tranquilo, eu vou falar com a empresa, aí esclareceu o assunto dos 10 milhões para a CPI, que aí, e falou, olha, vou pedir que eles disponibilizem pelo menos 7,5 e você repassa aí seu partido. E assim foi feito. Depois disso eu não fui mais ter contato com a Queiroz. O Fernando continuou, Mas então o senhor não sabe quando foi? não sei quando, o Fernando continuou Tá. recebendo lá. Então põe só assim, que o restante Entendeu? desse valor foi feito por... Não passou pelo depoente? E foi feito por foi Fernando operado Soares. Fernando Fernando Baiano. É isso, pessoal? Quando a outra equipe de deputado e senador assumiu Aí veio a KFC, a liderança. tomou o partido da equipe antiga, que o Paulo sofreu a pressão de que, porra, aí a Queiroz não vai pagar, não tem dívida ainda e tal. Aí ele arrumou esse recebimento aí junto com o Henry Royal desses 1.600.000. Tá ótimo. Beleza, aí tá esclarecido. Referente aos contratos da Compeg e Renest, né? Isso. Então, referente aos contratos da Compeg. E já. Então essa fecha. Não, e a Jaraguá? Acho que não acabou ainda não. O senhor pode explicar novamente qual foi a participação do senhor Paulo Roberto Costa nesse contrato da KFC e do Semeadura? 30% Ele recebeu 30% do valor desse desse valor de 1.600.000. Quanto? 30% do valor de 1.600.000. Como é que ele recebeu esse valor? Em dinheiro. Eu entreguei para o Henry Royal e o Henry Royal repassou.
Já está esclarecido Mas isso? eu disse em cima, quem passou para ele foi quem passou para o Roberto Costa foi o Em dinheiro, foi entregue. Em dinheiro, Eu foi falei entregue no assim, Rio de Não Janeiro. está nesses termos um dinheiro, colocar? porque ele disse que Mas ele fora. Tá. Deixa eu colocar. Mas tá faltando. Tá. Deixa eu só. Deixa eu ver uma coisa, hein? Não vou achar. E a parte de Paulo Roberto Costa ficou a cargo de Henry. Que entregou os valores devidos a ele em dinheiro, Em espécie. em espécie. Em espécie. Quando isso, você pode detalhar data do pagamento, local, Olha, circunstâncias? foi na casa do Henry Hauer que foi mandado esses valores. A data foi na data da emissão da nota, Foi na data da emissão da nota. da KFC. 72 horas depois da emissão da nota e o recebimento dos valores, foi entregue para o Henry, disponibilizado para o Henry o valor em espécie. 72 horas depois da emissão da nota pela KFC. E o recebimento em conta corrente dela, da mesma. E o valor foi disponibilizado. O valor correspondente ao 80% devidos E só para detalhar um Paulo Roberto pouco, Costa. Vou só acabar essa parte aqui. Correspondente a 80% devidos. Foi disponibilizado a Henry Roy. Mas ele levou o resto, né? Você só tirou a sua parte. é isso que eu queria esclarecer. O doutor quer que eu esclareça também como foi pago a parte política? Sim. Então, a parte política, a pedido do Henry Royal, pediu que entregasse em Brasília, e eu mandei que, para não aparecer que fosse um funcionário meu, eu pedi que o Carlos Rocha encontrasse com um dos assessores do Arthur de Lira e entregasse o valor devido que o Henry pediu que entregasse no endereço que o Henry me passou e combinado o horário, essa pessoa foi lá e entregou os valores a esse assessor para que pudesse entregar ao Arthur de Lira, que na época era vivo. Entendi. Vou fazer por partes então. Vou falar para o Paulo Roberto Costa. Recebeu. Paulo Roberto Costa recebeu os 30% e o Henry também recebeu os 10% dele, referente a essa operação. No Rio de Janeiro, foi esse valor. Ambos no Rio de Janeiro. Vamos ver só para. Onde está aqui? A diferença, eu já detalhei isso no anexo. A diferença foi mandado para Brasília para os Isso políticos. não está no anexo, não. Tá. Tá também? Para os políticos, onde eu falo que o Carlos Rocha é que entregou isso com o assessor um determinado endereço que o Henry Royal passou para mim, que eu mandasse nesse endereço e encontrasse tal pessoa. Eu acho que não tem, Que era um esse assessor. anexo, tem isso. Bota Isso aí. vírgula, assim como a comissão de 10% O senhor tem isso? dele. Mas não ficou verdade. De 10% de rei. Mas é bom a gente deixar especificado aqui também, porque aí fica detalhado. Quanto aos valores? Olha, Quanto aos valores? foi pago 1.600.000. 1.600 e pouco. Tirou os 20% da nota. Tirou 5 5 mil, 5 do Genu. 10%. Foi mandado 30% para o Paulo, 10% para o Henry.
diferença desse valor foi mandada a Brasília a pedido do Henry para que fosse entregue a um assessor do Arthur de Lira, para que ele pudesse distribuir no partido. Eles foram entregues em Brasília, em espécie, a um assessor. Quem foi que entregou? Foi um emissário meu, Carlos Rocha, Ceará. conhecido como Ceará. Carlos Rocha. A um emissário do A deputado. um assessor do deputado assessor. Arthur de Lira. Assessor. Você sabe, né? Não sei o nome, mas eu lembro que na época o Henry me comentou que era um assessor do Arthur que ia receber. O valor então aproximado foi de quanto? 1,6. Tirando 40%. Na verdade, 1,6 menos 20% são 320. Deve ser 60 mil. 320 320 são 280. 280 tira 10%, 120, 128. Deve ser 60 mil. É, mais ou menos isso. Eu fiz a conta ao contrário, em vez de multiplicar, eu descobri 40%, eu descobri 60%, que é o valor absoluto. Então ele levou aproximadamente em espécie 960 mil Isso. para entregar ao assessor do deputado do Arthur de Lira. Quer colocar em valor não? Não. Sabe? A diferença foi entregue. Foi a diferença. Tá bom. Posso? Vou continuar? Tá. Só a KFC aqui ou vai falar da Jaraguá? Eu acho que não. Não? Vai, Eu não sei. Rapaz, tá junto. Tem um do Jaraguá. Tem um mencionado, Jaraguá. O Sérgio Bruno estava separado, inclusive. Não, é porque o cara que me indicou tem Jaraguá. Tem Jaraguá. Mas eu acho que não tem a ver, o senhor sabe se tem a ver com isso, Jaraguá? O Arthur de Lira? O senhor conhece algo? A Jaraguá, uma vez, o Arthur de Lira visitou a Jaraguá comigo. Até porque a Jaraguá tem unidade no estado de Alagoas. É. Agora, Mas você recebeu alguma coisa por essa participação? Da Jaraguá? Fica aqui. Não, calma. Teve algum episódio envolvendo Jaraguá? Mas, Você pode, teve- você participou? ele esteve comigo uma vez visitando a Jaraguá. Deixa eu ver aqui. E não sei Esse se a Jaraguá caso só fez da alguma Jaraguá? doação oficial ou... Mas o senhor não participou de nenhuma operação envolvendo Jaraguá, que o senhor se recorda. Claro que participei. A Jaraguá fez doações oficiais. E o senhor fez as Eu que indicações? indiquei as empresas para que a Jaraguá fizesse as doações oficiais. A Jaraguá me pagou o recurso através da empresa Sancosai. Mas isso foi pro... O senhor sabe se isso foi pro Arthur de Lira? Foi para o partido, Mas assim, especificamente pro Arthur de Lira, o senhor não sabe. acredito que também tenha ido. Mas eu lembro que uma vez eu fui visitar a Jaraguá para cobrar a Jaraguá, inclusive o Arthur de Lira, numa dessas vezes, foi comigo. Então acho que é isso aí que ele quer falar. Nesse caso, qual é o terceiro? 37 do Alberto. Agora eu não Oi? me lembro se ele recebeu alguma doação 37? oficial. O 37 está dizendo isso aqui mesmo. Né? Que é da Jaraguá e o contrato com Abreu e Lima. Mas não tem a ver com o que a gente estava perguntando. porque Não eu tem a tava ver, perguntando é outra aquela coisa, coisa. né? É outro tema. Ok. É outra situação. Vamos falar Pode disso. encerrar esse tema. Vamos falar disso amanhã? Vamos junto fazer, com outra coisa? encerra esse tema e começa Posso, outro. posso fazer um que eu tô vendo com os meus, eu fiquei meio atrasado com os meus. Posso fazer de outros? Vamos encerrar O esse? seu pode, É. você está por dentro. Qual? Esse é o TC37, não é isso? E- Mas encerra esse outro agora da KFC. Tá. O Tem alguma coisa TC37, só lembrando aqui, o TC37 fala da Jaraguá, viu, gente? E não da KFC. Ah, mas é aquilo que vocês falaram da KFC, não Eu não sei. Não, tá aí, tá aí, mas não tá falando da Só Jaraguá, fala não. KFC aí. Tá, Só tá mas falando da KFC, falou. não tá falando da Jaraguá, não. Tá, depois a gente vai fazer um sobre a Jaraguá. O senhor se recorda mais alguma informação relevante sobre esse episódio da KFC? Não, só foi essa. O Leonardo recebeu, né, valor? Recebeu Mas- 20%. Tá, senhor. Então vai, vou desapagar aqui. Tá, esse é o 18, então. Qual que é os
10885, 10886. Outros 8. Agora vamos o termo 19. Sabe uma que a gente tem que fazer esse? Oi? A gente tem que fazer amanhã do Jaraguá. Jaraguá, não, já A paguei gente aqui. pode... Eu botei aqui. Tá. Sr. Alberto, agora eu queria que o senhor falasse, se o senhor se recordar, do Lindenberg Faria. Tá? A campanha Lindenberg Faria. Agora é o 19. Campanha de Lindenberg Farias para o Senado em 2010, o declarante. O senhor sabe disso? Nada. Não sabe nada? Não conheço o Lindenberg, nunca tive contato com o Lindenberg, nunca ninguém pediu, nem Paulo Roberto, nem ninguém pediu para que eu fizesse algum pagamento ao Lindenberg. Que não conhece o preço e que nunca fizeram pedido ao declarante. Esse tem um valor, Lindenberg? Isso. O senhor conhece José Antônio Silva Parente? Não. Doutor Parente? Não. Que não conhece. Doutor Parente. Antônio. José Antônio. José Antônio Silva Parente. Doutor Parente, não sabe, né? O Roberto também, tudo botou na minha conta. Tá de Mas assim, sacanagem. o senhor, ele falou, aqui eu vou... Uma piada, precisamos fazer uma cariação. Não, às vezes é o que o senhor falou, né? Às vezes ele... Você ter uma amnésia em um, tudo bem, né? O duro é você ter amnésia em todos. Né? O senhor se lembra de 2 milhões que o senhor intermediou para ele? Pô, nunca. Não? Não, assim, digo do Paulo Roberto Costa, de Não, 2010. se eu for lembrar de 2 milhões, ele falou 2 milhões pro ministro de Energia, pro Lobão. 1 milhão para o Zé Sarney. 2 milhões agora pro Lindenberg. Se eu for lembrar de... Quem mais fazia pagamento por ordem dele, além de você, que ele pudesse confundir assim? Ou era eu, É. ou era o Fernando Soares, ou era o Henry Roya, ou era diretamente as empresas, porque ele conversava com todas elas. Entendi. Conversava com todas elas, com todos os diretores. Nem tudo da cabeça do Paulo passava pela gente. Então Paulo Roberto Costa poderia ter, em geral, pedia para o declarante. Se houver alguma dúvida e o Mas doutor quem quiser... mais o senhor falou? Declarante, o senhor? Eu, Fernando Soares, Genu, no caso, pode ser também, e... Hein? que eu acho, né? E Henry Roya. E no caso, todos os diretores da empresa que se relacionavam na diretoria de abastecimento, que o Paulo Roberto tinha livre acesso. Ele é que mandava pagar ou não. Então, eu acho até que nesses casos que ficou dúvida, eu estou à disposição para uma cariação ou uma conversa. Assim como diretamente para as empresas. Equivocar em um, tudo bem, mas não em todos. Aqui consta um valor aqui da Camargo Correia, né? O senhor não fazia Camargo Correia? Não, Fazia. fez aquele. Não, Não. eu fiz Camargo Correia geral. Né? Tem aqui um pagamento de 1 milhão aproximadamente da Camargo Correia. E são dias próximos, assim, de 3 de agosto a 17 de setembro, 22 de setembro. Olha, Camargo Correia pode ter feito doação normal para o Lindenberg a pedido do PT. Mas eu pedi Não, assim. não acaso a pedido com referência à conta corrente da Camargo Correia com os contratos na diretoria de abastecimento, eu tenho certeza que não, porque teria passado por mim.
que não passou. Tá. Se fosse diretoria de abastecimento, teria passado por isso. Sim. Eu vou não perguntar não, eu vou deixar aqui que... Assim, quer dizer, não vou pôr mais no tempo. Eu vou assim, que em relação ao fato do governo campanha de Lindenberg Famílias por Senado em 2010, o declarante não sabe nada a respeito. Que não conhece o... Que não conhece o filho do senador e que nunca fizeram pedido ao declarante para fazer pagamento a Lindenberg. Que não conhece o José Antônio Silva Parente, vulgo Toto Parente, que não se recorda de ter feito pagamento de 2 milhões em 2010 a pedido de Paulo Roberto Costa. É isso, né? Isso. Que Paulo Roberto Costa pode ter se confundido. Que Paulo poderia ter pedido, além do declarante, também para Fernando Soares Genui fazerem tal pagamento. Ele colocou Genui? Ah, tá. João Genu, né? João Cláudio Genui. Ok. Assim como pode ter pedido para as empresas realizarem o pagamento diretamente. Tá. Não vou fazer mais nada. Tá, alguma coisa? Não, você já colocou o Genu aí, eu queria perguntar justamente isso, se o Genu poderia ter realizado esse pagamento. 87. Quem é Totó? Vocês vão falar em Totó? Toto? Na verdade, eu conheci algumas pessoas do PT por conta do Paulo Roberto ou por conta de relacionamento de muitos anos. Por exemplo, André Vargas eu conheço há 30 anos. Da minha cidade. Sim, mas esses nomes você nunca ouviu falar? Agora, Lindenberg... Não, esses que eu te falei, Janeiro. Totó... Não, nunca ouvi falar. É lógico que do senador Lindenberg eu ouvi dizer. Não, sim, eu não falei os nomes que eu te perguntei. Mas... Totó não. Ok. Esse é 87, 88, Arthur? Isso. Vamos Esse encerrar o é 19. 87, 88. Tá, vamos encerrar o 19. Agora vamos começar o 20. Vou deter. 20. Ups. 21. Tá, Roberto, aqui é um tema bem delicado, porque a campanha é um pedido da campanha presidencial para Dilma, 2010. Tá. Agora é o 20 ou 21? 20, né? Tá certo. Tá. E em relação ao fato de ver na campanha de Dilma. Dilma Rousseff. Ao ano de 2010, declarando, tem a dizer que não passou pelo declarante. A história do Palocci, né? Sim. E Não passou pelo o declarante não teve. O Palocci não fez qualquer pedido para o senhor? A mim, não. Não, quer dizer, o senhor não fez, não operacionalizou isso, o pedido do Paulo Roberto? Não. Nem o Paulo comentou com o senhor que teria tido esse pedido. Olha, o Paulo, ele tem vários pedidos. Sempre teve pedido, questão de recurso. Mas esse é um pedido que campanha. chamaria atenção, não? Mas a mim, ele nunca comentou.
caixa do PP para a campanha da Dilma? Não. Inclusive eu vi esse anúncio, acho que numa das revistas, onde ele diz que o Palocci pediu a ele 2 milhões para a campanha da Dilma, e ele disse que pediu ao Palocci que me procurasse e que a partir do momento que o Palocci não retornou para ele acreditava que eu teria resolvido o assunto. Eu nunca tive contato com o Palocci, nem com o irmão do Palocci, e nunca recebi nenhum pedido deste valor para... Nem com nenhum emissário falando em nome do Palocci. Nem nenhum emissário falando em nome do Palocci. Eu acredito que ele deva ter pedido para alguma empresa que fizesse isso e não eu. Eu acho que ele pode ter se confundido no momento de pressão ou da cabeça não estar muito boa, devido a muito tempo carcerário, alguma coisa desse assunto. Realmente, isso não aconteceu comigo. Não posso dizer que aconteceu, porque não aconteceu. Acho que pode encerrar agora, Maria, fazer uma revisão dos termos de hoje, para matar o dia de hoje. Se der tempo, a gente vai ver amanhã. Pode ser? Eu estou com eles revisados aqui no computador até o 14, o 15 já está aí. Se você quiser ir vendo com eles, esses do 1 ao 14 eu vou revisando os demais. É melhor a gente ver hoje à noite, amanhã já faz tudo. Já estão revisados aqui, tem coisa que é para confirmar. Tem que confirmar. Tá bom. Tem coisa amarela. É de conteúdo, exatamente, de estação. É coisa que até que eu já sei, mais ou menos, mas é bom ouvir para colocar. É R$ 89,90, né? R$ 89,90. Deixa eu só ver uma coisinha. Só... Não, eu só queria ver se tem algum ponto em que pode dar conflito pra ti. Mais algum ponto, né? o conflito está no que está dizendo aqui. Né? Não sei, mas se tem algum outro potencial pra já perguntar hoje, entendeu? Entendi. Pra gente não deixar para amanhã, mas eu acho que Entendi. os maiores potenciais de ter divergência. Você já teve o do Eduardo Alves? Não. Quer perguntar? Não, só estou perguntando aqui porque eu não me lembro de ter visto. Não. Porque alguns eu tenho dúvida. Alguns são simples. O remédio do talvez simples. Tem o do CBTU também, mas eu tenho pouco. Querem fazer essa conferência? Porque Muito bom, né? O que você quer fazer conferência? Tem amarelo. eu estou aqui com 14 termos que eu revisei e tem trechos em amarelo. Seria bom que você fosse lendo e você confere com ele a redação. Isso aí eu posso colocar no pendrive e passo. Tá bom. Tá? Enquanto isso, eu pego os que você fez agora, 15 em diante, e reviso para fazer a mesma coisa. São os longos aqui. Agora, sabe uma coisa? Eu acho que a gente vai estar meio cansado com essa revisão agora. Agora? Não é? Eu acho que vai fazer aqui pouca coisa, não muita coisa não. É pouca coisa. Melhor fazer agora do que deixar para depois, porque a gente está falando disso, então a memória está preservada. E hoje à noite eu não vou fazer nada, ninguém vai fazer nada, vai sair aqui pronto. Sabe alguma coisa sobre o Henrique Eduardo Alves? Henrique Eduardo Alves, eu sei
que o Henrique Eduardo Alves conversava muito com o Isolati, com esse pessoal, sempre tentando ter uma participação na diretoria de abastecimento. Fora isso, Tá, eu te pergunto. Não é nada específico, assim, só não sabe nada muito concreto. Tá bom. Mas a gente conversa sobre. Tá, tem uma coisa que eu queria perguntar pro senhor. Tá, me passa aqui, eu gravo. Temos aí revisado João 14 e gravo para pegar os novos. Não sei qual das duas aqui que tá. De qualquer forma, a gente tem amanhã para dar uma outra leitura. Tudo bem, pode ser. Depois que tiver fôlego no quarto arrasado. Amanhã meio cedinho. Acho que a gente não for fazendo, então o outro já vai revisando imediatamente, entendeu? Porque ainda assim são muitos depoimentos, né? Vocês vão deixar para amanhã? Alguns sim. Rapaz, Não sei. Cuidado que você está gravando. ai, rapaz, eu não Tá gravando. Tirou? Aqui tá Não, gravando não posso ainda. tirar. Não posso tirar aqui, porque esse pendrive aqui não. É ruim, né? Não tem problema. Tá ruim para colocar? Então me dê seu pendrive para transferir aqui, né? Mais Me dê fácil. seu pendrive. E aí? Então passa diferente da sua. Temos aí revisado João 14. Esse aqui. E aí, tem que ter aí. Ah, vou entrar. O seu. Temos aqui. Revisado João 14. Não, esse é o seu. Ah, tá. Temos aí, vou copiar tudo. Eu sei, eu vou apagar o que for de João 14. Ele tá novo aqui, tá? Tá novo. Só dentro dos novos? É. Vou apagar até aqui para não confundir. Não, apaguei, minha tela tá cheia. Acho que o técnico já não vai conversando mais. Não, vai ser aqui, né? Esse aqui é um- Temos aí funções. Beleza. Já tá fazendo aqui. é muita informação. É muita coisa. Nossa. É Firebird, né? Então agora a gente vai Aí revendo. você vai abrir, se quiser abrir todos para passar no outro, mas o que tem Essa para discrepância confirmar aqui com é muito ele, grande. tem assim, termo em amarelo. Agora vamos revisar. Tá, vamos aqui. Abre mais o nome do arquivo maior, bota o nome do arquivo maior, aumenta lá em cima. Aí. Ah, só isso. Só esse, não são todos. Tá bom. Os demais, a princípio, deu para corrigir sem uma complicação. Vai descer que está marcado em amarelo. Tá vendo ali? Aí o que é isso? São Aqui. frases que não ficaram Tá bom. claras, são informações que ficaram claras. Aqui falando do caso do 1, que é do Collor, né? Que quem fez a retirada nos postos foi o senhor Rafael Ângulo e o valor em espécie no Brasil foi por volta de 3 milhões de reais. Por volta de 3 idas ao posto. Eu quis dizer que eu acho que o Rafael foi 3 vezes ao posto sem fazer essas retiradas, né? Na verdade são assim, são 3 milhões e poucos de reais e foram retiradas em 3 etapas, né? Então, Rafael foi 3 vezes, uma vez no endereço num posto, Ah, tá. outra vez num outro endereço do outro posto. 3 Eu não postos sei, diferentes. eu não sei se repetiu o mesmo posto 2 vezes ou não, mas eu acredito que deva ter sido entre 3 e 4 vezes. Em 3 ou 4 etapas. E esses valores foram retirados em 3 ou 4 etapas. Porque Rafael foi 3, que portanto Rafael foi por 3 ou 4 vezes impostos retirar esses valores. Isso. Que a própria OAS, consultora, deu o endereço de uma pessoa em um hotel em Alagoas. Em um desses casos, Rafael foi levar o dinheiro? Sim. Em um desses casos, Rafael viajou até viajou lá até ferido estado para com fazer. parte desse valor, era coisa de 500 mil reais, e a outra parte, o Carlos Rocha também viajou com esse dinheiro até lá. Se encontrou com o Rafael e o Rafael entregou isso neste hotel que, no caso, o Rafael acho que tem o endereço, já disse no depoimento dele, no anexo dele qual hotel foi.
juntou com essa entrega do Carlos Rocha e entregou um valor de R$500 mil a uma determinada pessoa num hotel em Alagoas. Que no mesmo dia, foi isso? Que no mesmo dia? No mesmo dia. O Carlos Rocha. O Carlos Rocha foi da cidade dele para lá e o Rafael foi de São Paulo para lá. Chegou lá, o Carlos Rocha encontrou com o Rafael primeiro, entregou o valor que estava com ele, o Rafael juntou, completou o valor de R$500 mil que ele teria que entregar. Ah, então foi R$500 mil tudo? É. E ele entregou. Que no mesmo dia se dirigiu, deixando para Alagoas, tanto Rafael Nuno quanto Carlos Rocha, do Ceará. Que em um desses Até casos, eu acho, doutora, que tem isso no monitoramento. tá bacana aqui. Carlos Rocha. Conversa com o Ceará? Se encontrou. Conversa com o Ceará, Rafael. ele indo O até valor que sim. lá e eu pedindo que ele encontrasse o Rafael, que ele ficasse no mesmo hotel, alguma coisa assim nesse sentido. Acho que eu lembro disso. Que Rafael juntou os valores, completando cerca de R$500 mil, foi ao hotel. Ele estava instalado no mesmo hotel, né? Se dirige e fez entrega a uma pessoa que declarante acredita que existam diálogos interceptados e que o declarante organiza essa entrega, é isso? Isso, com o Carlos Rocha. Com Carlos Rocha. Tá ótimo. Perfil claro, banana. Só para não ficar na palavra. Claro, se o senhor lembrar, o senhor falando, isso é ótimo, Roberto. Tá ótimo. Roberto, Tanto que eu puder esclarecer, Tá bom. deixar mais detalhado. Deixa a gente vai ter que esclarecer quantos percebemos. eu sei. Pai, senhor Roberto, eu recebi aqui um documento, eu vou... Deixa eu ver esse documento. Não, esse não é. Este não é. Que é um contrato da Invest Minas Participações que teria sido acionista da Guanhães Energia S.A., empresa responsável pela implantação de 4 pequenas centrais hidrelétricas, PCH, no estado de Minas Gerais, denominadas Brejaú, Monjolo, Quinquim e Sumidouro. Em 2010, a Invest Minas decidiu alienar a sua participação na Guanhães Holding e buscou várias formas de conseguir essa alienação. Nesse contexto, a subscritora teve contato com o Sr. Alberto Youssef, empresário que, à época, detinha conhecimento do setor elétrico e reconhecida expertise na área de assessoria comercial. Está escrito aqui. E assim é que, em 16 de agosto de 2011, a Invest Minas contratou Alberto Youssef para vender a participação da empresa Guanhões junto a empreendimentos na área de energia. Para tanto, foi celebrado o contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria comercial na estruturação e comercialização do projeto Guanhões, constituído nas pequenas centrais elétricas Brejaúba, Monjolo, Quinquim e Sumidouro, com a empresa MO Consultoria Laudos de Estatística, indicada por Alberto Youssef. De acordo com o pactuado, o prestador de serviço faria jus a uma remuneração específica no caso de êxito na apresentação do comprador e conclusão da negociação. O Sr. Alberto Youssef estruturou o negócio e apresentou para a Light Energia S.A. Como a Light é empresa privada de capital aberto, o fato foi comunicado ao mercado por divulgação de fato relevante, no sentido de decisão de adquirir 51% das ações da Guanhães Energias. Em 7 de 3 de 2002, a Invest Minas e a Light firmaram um contrato de compra e venda de ações da Guanhães Energia S.A. Em 28 de agosto de 2012, após o cumprimento de todas as condições do contrato, foi firmado um termo de fechamento definitivo de transferência de ações da Invest Minas para a Light. Na oportunidade, a vendedora transferiu as ações da Guanhões Energia para a compradora.
que no mesmo dia efetuou o pagamento do valor do contrato. Como prestação pela consultoria na bem-sucedida venda, a empresa indicada pelo senhor Alberto Youssef, MO, emitiu a nota 30 no valor bruto de 4.600.000, após o recolhimento dos tributos incidentes, o valor total de 282.919 de 9 de 2012, a Investimina pagou o valor de 4.317.100 por meio de depósito bancário. Vez, portanto, que no caso em questão houve pagamento feito em favor da MO, a título de contraprestação por serviço de estruturação comercial e intermediação realizada pelo senhor Alberto Youssef no âmbito da venda de participação da subscritora na empresa Guinhões Energia para uma empresa privada, a Light Energia. O que o senhor sabe disso, Alberto? Esse documento aí é posterior à operação, né? Não é agora, 21 de outubro de 2014. Um documento em que uma empresa... Começaram no termo? Não, só tem um esclarecimento. Entendeu, Beto? Em relação a A empresa Light. deve ter sido intimada para esclarecer e prestou essa informação. Olha, Investiminas. essa Guanhões e essa Investiminas não tem alguma coisa a ver com Pedro Paulo Leônidas? Sim, provavelmente. Aí é onde eu volto a dizer. Eu não fiz essa intermediação com a Light, não coloquei o Pedro Paulo Leônidas junto com a Light, não foi eu que intermediei essa negociação. O Pedro Paulo Leônidas é meu cliente. Provavelmente ele deve ter pedido para que eu arrumasse alguma empresa para emitir uma nota e fizesse um contrato. E, consequentemente, eu indiquei a MO. E esse contrato foi firmado com a empresa que ele indicou, o recebimento foi feito na MO e eu disponibilizei isso em dinheiro vivo para Pedro Paulo Leônidas. Não que eu intermediei a negociação, que eu fiz, eu simplesmente beneficiei os reais. Isso é a justificativa deles. É a justificativa da empresa, né? Guanhões Energia. Questionar sobre a empresa Investiminas e a Light de Guanhões, em que a empresa MO teria prestado